Atos 20, versos 17 a 38, e diz assim o texto bíblico. De Mileto mandou Paulo a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. E então houve grande pranto entre todos. E abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até ao navio. Somos uma igreja que quer orar, porque sem oração nada na nossa vida acontece. E nesta hora queremos também orar. Vamos estar a orar por toda a família Silva, também pela irmã Rose, pela Marina e pelo Vinícius, que já estão no Brasil. Mas nesta hora vamos aproveitar, porque é o último domingo, que nós teremos o irmão Edvânio e a Raíssa connosco, que se preparam para viajar para o Brasil, onde a Raíssa irá casar. Falta um mês e pouco. E nós queremos orar por eles. Eles têm estado connosco nos últimos tempos. O irmão Edvânio tem sido uma bênção para muitas pessoas desta igreja ao longo dos anos. Aliás, o ministério dele, representando a editora Fiel, tem sido um ministério com muito impacto na última... há mais de uma década, mas deixem-me dizer de uma maneira um pouco pessoal, minha e de outros, sobretudo na última década tem sido um ministério muito importante, cuja influência se desdobra em coisas além da editora Fiel, como, por exemplo, algumas das experiências que estão hoje a acontecer a nível de educação, de homeschooling, devem muito à editora Fiel. E, portanto, o ministério deles tem sido rico. Eles regressarão. A Raíssa já regressará para visitar Portugal, porque depois irá para os Estados Unidos viver com o seu esposo, o Josh. Mas queremos orar por eles. Eu queria dar-lhes só a oportunidade também. Nem que seja para dizer que não. Aliás, algumas das nossas irmãs ouviram, e esse material está gravado. A Raíssa esteve no dia 4 de maio no encontro Sem Medo com a nossa irmã Sara Moura a falar. Portanto, se ela quiser ser tímida agora, não faz mal, mas depois nós arranjamos maneira de todos ouvirem a Raíssa, nem que seja aí. Irmão Edvânio, faça as honras então. Nós temos sido muito abençoados por boa parte desse grupo aqui, a quem conhecemos e amamos.
e sabemos que os irmãos oram por nós e eles que mantêm a nossa vida. Então, somos gratos a Deus e pedimos que orem por essa menina, né? Ela vai embora e não volta. Essa coisa é meio esquisita. Os pais que estão nessa fase mais ou menos sabem o que eu estou querendo dizer. E aqueles que têm bebê, se preparem, viu? Mas é uma bênção para nós, um motivo de grande alegria. Então, por favor, orem por nossa família e especificamente pela Raíssa, por essa nova fase de vida que ela vai passar a viver agora, longe dos pais, mas com o seu marido, uma nova vida, um caminho que se apresenta, que Deus abençoe, que dê graça e sabedoria a eles para conduzirem suas vidas diante do Senhor. Muito obrigado, pastor, por essa bênção. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai do céu, a nossa vida é cheia de novos ciclos. A própria natureza que tu criaste ensina-nos isso, com as estações. E nesta hora nós oramos pela família Silva e pela Raíssa em particular, e nós pedimos que tu sejas o Senhor desta primavera que está a acontecer na vida dela através do casamento. Que ela e o Josh, casando e confiando sempre na tua graça, possam, como a tua palavra diz, ter um casamento que demonstra a relação entre Cristo e a Igreja, que somos nós. O teu amor não falha e por isso nós queremos pedir-te que o amor entre o Josh e a Raíssa assim seja. Também queremos te pedir que o resto da família no Brasil possa retemperar as suas energias. Queremos-te agradecer pelo ministério que eles fielmente têm ao longo dos anos executado, Senhor. Queremos-te agradecer porque temos sido beneficiados diretamente por esse ministério. E sabemos que o ministério é duro e por isso nós pedimos nesta hora que as suas forças sejam renovadas também durante este período lá no Brasil, Senhor. Obrigado, tu tens atraído também à Igreja da Lapa pessoas que tornam a nossa fé mais forte, que nos dão exemplos de imitação, e isso é para nós muito rico, porque significa que Jesus está presente também através do Espírito. E nesta hora abre o nosso entendimento também, agora que vamos para o texto, para que Jesus nos guie, porque a Igreja é a sua noiva. Pedimos isto em nome dele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos ficar sentados. Vamos regressar ao texto bíblico. Portanto, se não tem o texto, volta até ao texto. Se há texto bíblico que se usa e abusa na hora de fins de ciclo ou de despedidas, é este. Para aqueles que têm boa memória, talvez se lembrem que há 2 anos, está a fazer 2 anos, este mesmo texto bíblico serviu no contexto da despedida para um período, para um semestre, em que a família Bustrom ia passar nos Estados Unidos. Está agora a fazer 2 anos. E eu que não fujo a clichês, portanto, já que este texto serve tanto, eu hoje vou usá-lo mais um pouco. E o meu propósito é que ao regressarmos a este texto, que é tão fácil usar em momentos de final de ciclo, novos ciclos, despedidas, o meu propósito não é, de modo algum, sugerir que os nossos pastores, o Marco há 2 anos, eu hoje, estamos ao nível do apóstolo Paulo. Quem quer ter o descaramento de se colocar ao nível do apóstolo Paulo? Ninguém. Mas queremos reconhecer que neste texto, nesta despedida chorosa que nós encontramos entre Paulo e os crentes, é possível recuperar valores que a palavra de Deus confirma neste episódio e que devem ser valores nossos também aqui na Igreja da Lapa, no dia 30 de junho de 2019. E este é um texto vasto, vastíssimo. Dá para pregar muitos sermões neste texto. Aliás, com a nossa prática de tempo que levamos a pregar alguns temas, só este verso dava eventualmente para uns meses. E eu vou-me concentrar apenas em 3 pontos, ok? Porque é de facto um texto muito vasto. Em primeiro lugar, e seguindo o exemplo do apóstolo Paulo neste episódio, portanto, voltem até ao texto, são vários versos, são mais de 20 versos, 17 a 38, voltem a contextualizar-se em relação àquilo que está a acontecer, mas o primeiro valor que eu queria recomendar hoje a todos é familiariza-te com o fim. Familiariza-te com o fim. E talvez a ideia de nos familiarizarmos com o fim possa parecer até um pouco
negativa. Até pensando, o fim, não vamos falar do fim, vamos falar do início. Mas familiariza-te com o fim. E já que estamos a falar de fim, vamos dizer sem vergonhas, familiariza-te até com aquilo que fazia parte do espírito deste encontro na despedida de Paulo e destes crentes, que era até uma consciência que Paulo tinha acerca de que não voltaria a ver aquelas pessoas. Portanto, Paulo estava convicto que por causa da sua morte, que estaria iminente, mais ou menos iminente, ele não voltaria a ver aquelas pessoas. Portanto, uma das coisas que eu te quero recomendar hoje, extraindo uma boa lição deste encontro, para nós próprios aqui, familiariza-te com o fim e mesmo com a morte. Pensa na morte. Pensa na morte. Aliás, muitos de nós recordam que se diz em latim, memento mori, que é aquele momento em que muitos monges, na tradição mais medieval, mas que ainda hoje continua, os protestantes não têm uma tradição monástica, mas podem reconhecer que, por exemplo, o chamado memento mori é aquele momento em que o monge, em que o religioso, diariamente se lembra que pode este ser o último dia que vive. E eu creio que podemos reconhecer que, mesmo não tendo nós uma tradição monástica, como a Igreja Romana tem, todo o crente deve pensar que este pode ser o dia final e isso não suscitar uma coisa má e ser uma coisa boa. Aliás, em algumas das pinturas que representam o memento mori, uma das pinturas mais conhecidas, se mesmo procurarem na internet, memento mori, no Google, uma das imagens que vai aparecer é precisamente a imagem de uma flor e de uma caveira. Não sei se conhecem essa imagem, como símbolo de que o crente tem de se lembrar da flor enquanto sinal de vida, mas a caveira está lá para lembrar que nós vamos ser chamados à presença de Deus. A nossa vida, como a própria palavra descreve, é uma nuvem, é um vapor, e por isso pensem nisto, na flor e na caveira. Se calhar dava um bom nome de alguma coisa, estas duas coisas. Mas apenas para dizer, é uma tradição antiga e hoje, não pregando especificamente acerca da morte, mas quero recomendar-te, familiariza-te com o fim. E porquê é que familiarizar-nos com o fim é importante? Vamos voltar aqui rapidamente ao contexto. Portanto, voltem ao verso 17. O que é que está aqui a acontecer? O apóstolo Paulo mandou chamar os pastores de Éfeso, como diz o verso 17, e estes pastores tiveram de percorrer uma distância de cerca de 60 km para irem ter com o apóstolo Paulo. 60 km. Reparem, eram 60 km que não eram feitos por carro. Podia haver maneiras de, obviamente, usar os animais para as viagens, mas não era nada incomum serem feitos frequentemente tudo a pé. E estas pessoas andaram 60 km para se encontrarem com Paulo e para ouvirem uma espécie de sermão de Paulo, que é este que está aqui resumido no texto que nós acabamos de ler. Paulo, diz-nos o verso 25, estava certo de que eles não voltariam, estes pastores de Éfeso, não voltariam a ver-lhe o rosto. Eles, estes pastores, que tinham passado 3 anos intensamente juntos com Paulo em Éfeso. Mas imaginem, 3 anos intensos. Aliás, o apóstolo Paulo descreve-os aí, não é? Como anos em que ele passou com eles e que não deixou de pregar a palavra, quer publicamente, quer de casa em casa. Não é? Incrível. Não deixou de partilhar o conselho de Deus. Portanto, estes anos foram, de facto, muito intensos. E estes homens que passaram 3 anos intensamente com o apóstolo Paulo, agora ouvem-no numa espécie de sermão que é também um discurso fúnebre. É um discurso de despedida. Não se tem a certeza que Paulo não tenha estado novamente naquela região e com aquelas pessoas. Essa é uma das discussões que depois existe. É só importante nós rapidamente colocarmos-nos na cronologia da vida de Paulo. E agora, obviamente, não estou a partir do princípio que todos nós temos de saber a cronologia da vida de Paulo. Mas só para dar uma ideia. Paulo está no momento anterior a ir para onde? Como ele diz aí, está aí dito no texto. Para onde é que Paulo vai a seguir? E eu convido-vos a achar. Está aí, são vários versos, mas está aí no texto. Paulo prepara-se para ir para onde? Jerusalém, verso 22. Vou para Jerusalém. E várias pessoas alertadas pelo Espírito Santo tinham dito a Paulo que a ida para Jerusalém não ia ser um cruzeiro. Não ia ser umas férias, pelo contrário. Então Paulo tem a convicção, e pela convicção que tem, que as coisas não vão ser fáceis em Jerusalém, ele está preparado para quê? Ele está preparado para ir e morrer. E essa convicção existe.
Nós não sabemos se essa convicção foi depois confirmada pelas circunstâncias, mas o texto, de facto, indica-nos que Paulo estava convicto de que não voltaria a vê-los. Esta não é a discussão mais importante hoje para este sermão, mas é sobre esta convicção de que Paulo não voltaria a ver estes homens, estes crentes, que ele se despede deles. Neste sentido, Paulo falava um pouco como um moribundo, uma pessoa prestes a morrer. E por isso as palavras que ele está a dizer funcionam também como um tipo de testamento. Era como se Paulo estivesse a deixar um testamento. Todos aqueles que já tiveram a experiência de ver alguém a morrer, e eu diria que uma boa parte de nós já terá tido essa experiência, alguém perto do final da sua vida, sabem que quando se está perto de alguém que está nos últimos momentos da sua vida e se estiver consciente, sabe-se que qualquer coisa que se diz, geralmente vamos querer que seja significativa, certo? Bem, deixem-me partilhar também, às vezes o contrário pode acontecer, não é? Como pastor já tenho alguma experiência de estar com pessoas poucas horas antes da sua morte e às vezes há um desconforto tão grande que nós temos com a morte que há pessoas que se estiverem junto de alguém que sabem que vai morrer, a única coisa que dirão será falar sobre o tempo ou sobre coisas para distrair que a morte está a chegar. Mas outros podem ter a experiência, e no geral essa experiência é mais fácil para o pastor, não é? Porque se o pastor estiver junto de alguém que se prepara para morrer, espera-se que ele não fique a falar só se está a chover ou não, é? Que possa ter uma conversa com um conceito mais eterno daquele momento. E por isso mesmo, nós aproveitamos todos os momentos, porque sabemos que provavelmente estamos a passar os últimos momentos com aquela pessoa e as palavras valem muito. Este é um dos efeitos que a proximidade da morte tem. Quando nós vivemos familiarizados com o fim, nós focamos-nos no fundamental. Alguns de vocês terão alguma da experiência que eu próprio também já tive, que é a despedirem-se de pessoas que vos são queridas. Vocês tentaram, da maneira mais séria, profunda, eventualmente até mais intensa, dizer as coisas mais importantes, certo? E então tentaram, imaginem se fosse alguém da vossa família, tentaram dizer coisas importantes. E por isso é que não é raro que quando estes encontros acontecem, e nós nos estamos a despedir de alguém que amamos, que se prepara para morrer, das duas partes pode existir uma procura de um discurso muito sincero e profundo. Por um lado, a pessoa que está a morrer aproveita muitas vezes estes momentos para dizer coisas. Sabem que uma das desvantagens que hoje nós temos nasce de uma vantagem científica e médica, que é, por um lado, hoje, nós morremos nos hospitais com muitos cuidados médicos. Isso, por um lado, é uma vantagem. Mas depois tem uma desvantagem, é que hoje não existe, à semelhança de antigamente, aquela ideia de que a pessoa está a morrer e que toda a gente vai lá. Não é? O que se tem ideia disso, esta morte hospitalar, que hoje para nós é coisa mais banal, não era banal. Por isso era muito normal que os dias das pessoas antigamente tivessem vários em que, havendo pessoas a morrer, as pessoas iam-se lá despedir. Por isso mesmo havia conversas em que a pessoa que se preparava para morrer deixava coisas importantes. Aliás, a Bíblia está cheia de coisas assim. Lembram-se, por exemplo, alguns dos patriarcas no Velho Testamento, que deixam discursos testamentares aos seus filhos. Talvez com alguns de vós assim tenha acontecido, em que estiveram com parentes próximos que nos últimos momentos quiseram-vos deixar coisas significativas. E talvez isso tenha acontecido convosco em relação a eles. Nos últimos momentos tentaram dizer coisas significativas. Nesta grande intensidade de emoções, quando nós estamos a despedir-nos de alguém, é normal que no discurso que nós estamos a usar haja tanto declarações de amor como pedidos de perdão. Coisa mais normal. Coisa mais normal quando alguém está a morrer, com consciência, e tem a oportunidade de se despedir de alguém, é fazer recomendações, se for a pessoa que está a morrer, fazer recomendações, mas muitas vezes pedir perdão às pessoas com quem está. E vice-versa. As pessoas que se estão a despedir da pessoa que vai morrer também aproveitar e pedir perdão e fazer uma declaração de amor. Sabem que é uma coisa intensa, não é? Aqueles que já viveram, é uma coisa intensa. Mas se calhar fazia-nos falta nós sabermos lidar com a morte, estarmos mais familiarizados com o fim, temos uma relação com a morte menos traumatizada. Hoje, uma das coisas um pouco inexplicáveis e se calhar um pouco tontas acerca da nossa cultura
é que nunca vivemos com tanta saúde, mas nunca tivemos tão poucas palavras para falar acerca da morte. Talvez nunca tenhamos tido tanto medo da morte como hoje. A prova é que mesmo para aqueles que são pais, não é? Hoje em dia, um dos dilemas que muitas vezes os pais enfrentam é: como é que eu falo da morte aos meus filhos? A partir de que idade é que eu posso ir a um funeral? Coisas assim que fazem parte dos nossos dilemas. Verdade seja dita, e quero encorajar-vos. A partir do momento que ensinarem o vosso filho com a Bíblia aberta, a Bíblia vai se encarregar de falar de morte para ele. A menos que vocês evitem os versos em que se fala de morte. Vão ficar com uma versão um pouco interessante da Bíblia, não é? Mas quando nós lemos a Bíblia fala de morte e ensina-nos a lidar com a morte. Também uma recomendação, isto é à parte, não tenho de me ouvir aqui, também não está no texto da mensagem, mas acerca das questões de funerais. Sabem, a melhor altura para ensinar a criança a ir a um funeral é quando ela é bebê e nem percebe. Se ela se habituar a ir a muitos, vai ser normal para ela. Portanto, nem vai dar conta. Quando eu, por si, ir a funerais era uma coisa normal. Portanto, eu posso-vos dar uma lista de pessoas a morrer e vocês começarem a levar os vossos bebés ao funeral. Eu só estou a dizer isto, não me entendam mal, eu não estou a dizer que a nossa casa fazia assim. Mas acho que fomos a uns quantos funerais ainda com carrinhos de bebé e pronto. Às vezes talvez facilite. Vamos avançar. Estamos aqui a falar no apóstolo Paulo neste encontro. Nós, hoje, vivemos um momento diferente. E vamos dizer isto até para desdramatizar. O momento hoje é diferente. Não é? Hoje, de facto, se Deus quiser, será a última vez que eu prego. Estarei mais 2 domingos com a minha família, durante um período de 6 meses. Mas, queridos irmãos, não estamos numa situação análoga. Lá está. Como se usa e abusa deste texto, eu fui um pouco abusar deste texto. E quero estabelecer aqui um paralelo entre a circunstância que Paulo estava a viver e a nossa. Que é, já que também vivemos um momento que, para todos os efeitos, é um tipo de fecho de ciclo e início de um ciclo diferente, os próximos 6 meses serão diferentes na vida da nossa igreja, coloquemos o nosso coração no fundamental que é Jesus. O fundamental é Jesus. Que Jesus seja tudo nos próximos 6 meses, em toda a novidade que esses 6 meses nos possam trazer. E, portanto, é normal haver perguntas, até porque em Portugal, de facto, ainda não existe uma grande cultura de sabático pastoral. Eu creio que o futuro não vai dar grande alternativa, até porque os pastores estão todos a ficar um bocado comidos da cabeça, todos um pouco malucos, e, portanto, vão ter de começar a fazer sabáticos, quer as igrejas queiram, quer não. Às vezes a melhor maneira de conquistar estes direitos é, de facto, os pastores pifarem um pouco, orem pelos pastores. Mas uma das coisas interessantes e importantes na experiência de sabático é que uma igreja não para pelo facto do pastor-presidente tirar um sabático. Porque a igreja não é o pastor e as suas ovelhas. A igreja é a noiva de Cristo, são todos. Portanto, uma das coisas que quero recomendar à igreja é coloquem os vossos olhos em Cristo. Familiarizem-se com o fim, com a ideia de que é importante terminarem aquilo que temos para fazer, e já vou passar para esse ponto, mas familiarizem-se com o fim e tenham o fim como importante, porque o fim ajuda-nos a focar nas coisas fundamentais. Jesus é o mais fundamental hoje, como será o mais fundamental nos próximos 6 meses. Nesse sentido, apesar de haver uma diferença entre a vida de uma igreja durante um período em que o pastor-presidente não está, ok, há uma diferença, mas no seu fundamental não há diferença nenhuma. Foquem-se em Jesus Cristo. Segundo ponto, quando nos familiarizamos com o fim, isto é curioso, é importante dizer isto neste texto. Quando nos familiarizamos com o fim, nós não vivemos para a tristeza, mas para terminar aquilo que Deus nos deu para fazer. Quando tu vives familiarizado com o fim, tu não vais fazer da tristeza a coisa mais importante. Sabem, esta é uma coisa engraçada. As pessoas têm medo de pensar na morte porque acham que, se nós pensarmos na morte, se nós pensarmos no fim, vamos ser pessoas tristes e deprimidas. E o que a Bíblia nos diz é o contrário. Se nós pensarmos na morte com fé, se nós pensarmos no fim com fé, era aquilo que Paulo estava a fazer nisto, nós vamos estar preparados para terminar aquilo que Deus nos deu para fazer. Portanto, uma das coisas que quero sugerir neste ponto é que, se tu não pensares nas coisas finais, provavelmente há uma eficácia que tu vais perder na tua vida. Seja em que área for. Na área espiritual, na área familiar, na área profissional, nos teus relacionamentos. Portanto, faz do facto de estares familiarizado com o fim, de que as coisas têm um fim, fundamenta-te, foca-te no fundamental que é Jesus,
E a partir daí lembra-te que quando estás focado no fim, familiarizado com o fim, tu não vives para o fatalismo. Ao contrário do que as pessoas julgam, nós pensamos no fim, não é sermos fatalistas, mas vivemos mais conscientes de que temos de terminar aquilo que Deus nos deu para fazer. Aquilo que é mais intenso nesse discurso de Paulo, permitam-me dizer, nem é propriamente a tristeza associada à despedida. E esta tristeza é real. Mas mais do que a tristeza associada à despedida de Paulo, o que é mais intenso neste texto é o modo como Paulo assinala que ele fez aquilo que Deus lhe tinha dito para fazer. Ele terminou aquilo que tinha começado. Isso é mais intenso do que a tristeza que está associada a isto. Vamos ver rapidamente isto por partes. Em primeiro lugar, devemos reconhecer, olhem para o verso 37, é o penúltimo, não é? Olhem para o verso 37. Devemos reconhecer que a tristeza é tristeza a sério. A tristeza de uma despedida é tristeza a sério. E não devemos fingir que as coisas tristes não são tristes. Aliás, há relativamente pouco tempo falámos sobre bem-aventurados os que choram porque serão consolados. A tristeza tem um papel importante na nossa vida. E há aqui uma tristeza que é verdade. O verso 37 diz, depois de dizer isto, Paulo ajoelhou-se com todos eles. Houve grande choro entre todos e, abraçando Paulo, beijavam-no. Eles ficaram tristes, principalmente com a palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto e o acompanhavam-no até ao navio. O uso verbal, nestes versos do grego, é imperfeito, o que significa que é uma ação contínua. Okay? Quer dizer que as pessoas não param de abraçar Paulo, não param de beijar Paulo. Portanto, aquele encontro tem muitos abraços mesmo e tem muitos beijos mesmo. Okay? Muitos beijos e muitos abraços. Tem muito choro. É de facto um encontro intenso e a tristeza está lá, não está mitigada, não está fingida, não está recalcada. A tristeza está lá e exibe-se. Mas o que nos deve intrigar mais do que isso é aquilo que Paulo está a dizer entre os versos 33 e 35. Ele diz muita coisa e nós só nos estamos a concentrar em algumas. Vejam lá, 33 e 35. Porque o que Paulo está a dizer é, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas, vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e a dos meus companheiros, e tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrer os doentes, recordando as próprias palavras do Senhor, melhor é dar do que receber. Sabem, quando nós lemos estas palavras do apóstolo Paulo, pode parecer-nos que Paulo está aqui num tom de autodefesa. Parece que Paulo até se pode estar a querer desculpar de alguma coisa. Mas o que Paulo está a dizer tem a ver com aquilo que nós já vimos acerca do fator terminar, chegar ao fim. Paulo não se está a desculpar por aquilo que ficou a meio, mas está a deixar claro que terminou aquilo que começou. Paulo não se está a desculpar, olha, ficou, não levem a mal alguma coisinha, não é? Há aquela expressão, em Portugal usa-se muito, que é um pouco irritante. Desculpem alguma coisinha. É aquela coisa que se diz, a pessoa não sabe se a pessoa está mesmo a querer pedir desculpa ou desculpem qualquer coisinha. Paulo não está, desculpem qualquer coisinha. Ele está a deixar claro que aquilo que ele começou, graças a Deus, ele terminou. E este é um aviso, ele quer deixar este aviso claro. Eu terminei aquilo que Deus me deu para fazer. Logo, acima do fator tristeza nesta despedida, está o fator terminar. Acima do fator ficar triste, está o fator terminar. Ainda que Paulo possa dizer com toda a razão que terminou e sinta tristeza. Mas mais importante neste sentido que a própria tristeza é o facto de que ele terminou. E assinala este fator terminar porque é ele que confere um tom inesperadamente feliz a uma cena triste. É o fator terminar que permite, numa cena que só parece triste, que haja felicidade. Deixem-me citar um comentador bíblico, A.T. Robertson. Ele dizia, a pretexto deste excerto da palavra, ele dizia assim: uma das coisas mais tristes de hoje é os pregadores jovens estarem inquietos para poderem ir para sítios novos em vez de se dedicarem inteiramente à tarefa que têm no lugar onde estão. Não é interessante isto? Uma das coisas mais tristes de hoje é os pregadores jovens estarem inquietos para poderem ir para sítios novos em vez de se dedicarem inteiramente à tarefa que têm no lugar onde estão. Permitam-me um à parte. Eu não o escrevi, mas permitam-me um à parte.
Sabem, e estou agora a falar da minha experiência, da experiência deste tempo. Sabem que essa é uma grande tentação. Sempre que nós passamos por tempos difíceis na missão que Deus nos deu. É a tentação de fazer um reset. E eu agora vou dizer uma coisa que pode parecer, com a qual não precisam de concordar. Eu não quero ser polémico nisto, mas quero dar um pouco a minha opinião. E, portanto, é a minha opinião, não é a palavra de Deus. Mas deixem-me dizer, sabem que eu acredito que em Portugal, no nosso meio evangélico, um dos problemas, não me entendam mal, eu não estou a dizer que um pastorado curto é uma coisa má por si. Mas eu acredito que demasiados pastorados curtos, no contexto evangélico em Portugal, não ajudam as igrejas a ficarem firmes. E sabem que uma das razões que eu hoje percebo melhor porque é que os pastorados são tão curtos em Portugal, porque nós passámos de um 80 para um 8. Aqui há umas décadas os pastorados eram tão grandes que era difícil haver substituição dos pastores. Não é? Que há umas décadas houve pastorados tão grandes que era difícil depois haver uma boa substituição dos pastores. Depois passámos para do 80 passámos para o 8, que é passou a haver pastorados tão breves que um pastor está 5 anos aqui, 3 anos acolá, 10 ali já parece muito e por aí fora. Agora deixem-me dizer, a palavra não diz que um pastorado para ser bom tem de ter X anos. E portanto eu não quero fazer disto palavra de Deus. Mas uma das coisas que eu quero dizer-vos com honestidade é que eu hoje compreendo melhor porque é que os pastorados são tão curtos. Porquê? Porque quando um pastor chega a um período onde ele se sente cansado, há uma tentação dele querer começar do zero noutro lugar. Porque o ministério é difícil. E cartas na mesa. Não é o meu plano. Por isso já vos disse, se Deus quiser, daqui a 6 meses eu estarei de volta. Espero que ninguém fique desapontado por causa disso. O meu plano é regressar. Mas deixem-me dizer-vos, olhem à vossa volta no nosso meio evangélico. Há muitos pastorados que estão a ser cortados, porque o pastor fica arrebentado, fica esgotado, sente-se exausto, sente-se em burnout, seja o que for, e de repente a ideia de começar num sítio do início parece mais fácil do que ficar no mesmo. Eu não estou a julgar os ministérios dos meus colegas. Mas sabem também porque é que é mais fácil? Porque qualquer coisa na vida é dura quando nós vivemos em amor com alguém. Os casamentos são duros, pastorear é duro. Sabem o que é mais fácil? É nós concentrarmos a nossa dedicação aos outros nos períodos de namoro. E por isso é que há pastorados que duram ali 3, 5, 7 anos, que é o período de namoro. É o período em que as pessoas ainda têm orgulho no pastor e gostam de falar nele. Passados 7 anos, já não falam tanto do pastor, não é? Mas deixem-me dizer, é aí que os pastores têm de insistir. Portanto, vocês que andam à espera a fazer contas que eu me vou embora, têm de aguentar, porque aí Deus é que sabe, obviamente, pode-me levar hoje. Mas percebem o que eu estou a dizer? É uma tentação. Mas uma vida para ser dada, ela precisa de tempo. A pessoa tem de insistir. A pessoa tem de ficar. Então, esta queixa de A.T. Robertson é uma questão interessante. Mas vamos andar. Eu acrescentaria e diria que este problema que os pregadores têm, muitos pregadores jovens hoje têm, de facto não é só, se formos sinceros, não é só um problema dos pregadores, é um problema de todos nós. Deixem-me ser um pouco ruim, mas deixem-me fazer uma comparação. Não são só os pastorados que são curtos. E eu quero dizer isto com amor. Atenção, se alguém passou pela experiência que eu vou referir, não veja a minha referência como uma condenação. Veja como uma constatação que quer ser amorosa. Hoje em dia não são só os pastorados que são curtos, são os casamentos que são curtos. É tudo aquilo que é difícil que se torna curto. Porquê? Porque viver é duro. E dar a nossa vida em sacrifício é custoso. E o mais fácil é quando eu vivo uma coisa difícil, querer começar do zero noutro lugar qualquer. As nossas profissões são curtas. Tudo está tão curto. Portanto, uma das coisas que eu creio que a palavra nos pode ajudar nesta manhã, palavra aberta para nós, é precisamente dizer isto. Na Bíblia é muito importante terminar aquilo que se começou. Porque de cada vez que se termina o que se começou, afirma-se que só foi possível terminar o que se começou pela graça de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer isso aos Coríntios. Eu nem sequer era digno de ser chamado apóstolo. Mas pela graça de Deus até trabalhei mais do que os outros todos. Não é uma boa, quer dizer, eu trabalho mais que os outros, mas pela graça de Deus. Aquilo que eu pude completar foi pela graça de Deus.
de cada vez que uma pessoa termina alguma coisa, é como se fosse o próprio Deus a terminar. E o segredo é que só acabas aquilo que começas se pensares mais na pessoa que te mandou trabalhar do que em ti, trabalhador. Quero-te encorajar nisto. Tu só vais terminar aquilo que começas se, em vez de pensares tanto em ti, trabalhador, tu pensares na pessoa que te mandou trabalhar. Tu precisas de pensar mais em Deus, neste sentido, do que em ti próprio. Quem está a trabalhar enquanto trabalhamos, este é o segredo. Quem está a trabalhar enquanto nós trabalhamos é o próprio Deus. Por isso, Paulo vai dizer, pela graça de Deus. Por isso, a Bíblia usa imagens como, eu sou um servo infiel, inútil, eu não fiz nada, foi Deus. Aliás, lembram-se aquela maneira tão especial como Lutero dizia a mesma coisa? Eu não fiz nada, eu fiquei a beber cerveja, foi a palavra de Deus que fez tudo. É uma maneira muito paulina e alemã de dizer, não fui eu não fiz nada, foi Deus, pela sua graça, que fez. Porque quando tu te concentras mais na pessoa que te manda trabalhar do que em ti que trabalhas, é mais provável que tu vais chegar ao final daquilo que Deus te deu para fazer. Por isso, Deus é sempre metido no assunto, sempre que se termina alguma coisa. Quem está no meio evangélico sabe que há versos, há expressões que são usadas quase como clichês, não é? Quando se celebra alguma coisa, por exemplo, se estamos a celebrar o aniversário de uma igreja, digam, por exemplo, uma das expressões que só um evangélico sabe o que quer dizer, que tipicamente se vai usar nesse dia. Não é? Uma palavra que alguém se ouvir dizer, é? E que nós vamos usar. Não é? Quando se celebra um aniversário, uma expressão que as pessoas não conhecem e que geralmente se usa no aniversário de uma igreja, por exemplo. Até aqui nos ajudou o Senhor, mas há uma palavra estranha que introduz isso. Ok, vocês foram poucos aniversários de igrejas na vida? Ebenezer, claro que sim. Miguel, se fores dizer aos teus colegas no jantar de Natal da empresa do Miguel, ele pede, bate, eu não sei se é assim, Miguel, agora estou... Também é o último sermão, estou-me a dar aqui algumas liberdades, mas bate assim o Miguel no copo de vinho, jantar de Natal, e diz assim, meus queridos colegas... Ebenezer! E as pessoas iam dizer, sempre vimos o Miguel sóbrio e hoje alguma coisa aconteceu. Desculpa, é mesmo o sermão final. Ebenezer é uma palavra estranha. Por acaso, quem lê Charles Dickens sabe que existia o Ebenezer Scrooge e, portanto, pode-se lembrar disso. Ebenezer é aquela palavra que nós dizemos até aqui, como o Miguel lembrou, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque não é um tique evangélico. É um reconhecimento que quando alguma coisa chega a Porto, só chegou porque a graça do Senhor esteve connosco. Só chegou porque a graça do Senhor esteve connosco. E o contentamento que nós temos quando Deus nos faz terminar o que começamos é transformador. Sabem que isso é uma das coisas que mais impressionantes na atitude do apóstolo Paulo neste texto. Ele sente o contentamento de ter feito aquilo que precisava de ser feito. E sabem qual é o efeito de Paulo se sentir contente porque Deus lhe permitiu fazer aquilo que lhe mandou fazer? Sabem qual é o efeito? Paulo não tem medo. Isto é avassalador neste texto. Paulo não tem medo de ir para Jerusalém morrer. Como nós sabemos, ele nem acabaria por morrer em Jerusalém, ele acabaria por ser preso em Jerusalém, enviado para Roma e depois, anos depois, acredita-se que Paulo terá morrido, portanto, às mãos do imperador. Mas a coisa interessante é essa. Ele, como sabe que tem sido Deus, pela sua graça, que lhe tem permitido terminar as coisas que ele começou, que o próprio Deus começou, que chamou Paulo para fazer, então, por causa deste contentamento, ele não tem medo. Quando tu estás contente em Deus, tu perdes o medo. Tu ficas pronto para morrer, isso não é um problema para ti. Paulo afirma que não vai voltar a ver os Efésios, porque ele sabia que ao chegar a Jerusalém os problemas iam começar a acontecer. Mas Paulo não tem medo. Agora deixa-me só tentar responder esta pergunta. Porque algum de vocês pode dizer isso. Ok, Tiago, percebo mais ou menos a ideia, mas como é que funciona isso do contentamento nos tirar o medo? E deixa-me tentar responder com outra pergunta. Será que, quando nós mostramos medo de perigos futuros, será que quando nós mostramos medo de problemas que estão por vir, no fundo nós não estamos a mostrar que trabalhamos para nós e não para Deus? A pergunta que eu te quero colocar,
E esta pergunta já foi colocada há uns anos, quando estávamos a falar acerca deste texto. Mas a pergunta que eu te quero voltar a colocar é: será que o medo que tu tens de circunstâncias futuras não é um sinal de que tu estás a trabalhar para ti e não para Deus? E porquê é que eu faço esta pergunta? Porque se nós tivermos uma consciência tranquila de que é Deus que nos está a encaminhar, nós não vamos precisar de viver aflitos para corresponder às expectativas nossas e dos outros. Sabem que eu acho que a ausência de contentamento, também falo por experiência própria, a ausência de contentamento tem muito a ver com expectativas que nós criamos para nós próprios ou expectativas que nós temos que os outros criam para nós. E como estamos ansiosos para que essas expectativas sejam encontradas, nós nunca estamos contentes. Nunca estamos contentes. Agora, o que eu acredito que Paulo nos ensina neste texto é que se tu colocares os teus olhos em Deus, o teu contentamento virá da paz que Deus te dá e não da paz que a aprovação dos outros te dá. E tenho de reconhecer que, no geral, não é assim que nós nos sentimos. Nós sentimos-nos mobilizados para conquistar a apreciação dos outros. E não nos sentimos descansados quando sabemos que temos Deus a aprovar-nos. E uma das coisas que eu gostava de recomendar, também tendo em conta que estamos num momento a preparar um novo ciclo, é precisamente isso. Não sejas um Deus impiedoso para ti próprio em relação às tuas próprias expectativas. O que eu te quero dizer é: coloca os olhos no fim e, neste sentido, coloca os olhos no futuro. Trabalha para Deus, porque é aí que vais viver contente e provavelmente mais habilitado para terminar aquilo que começaste. Coloca os olhos em Deus. Não penses nesse sentido. Não estou a dizer que deves ser indiferente aos outros e a ti próprio. Mas coloca a razão de tu trabalhares na capacidade que Deus te deu para terminares aquilo que Ele quer que tu faças. E claro que isto estava agora pano para mangas, eu tenho de terminar este sermão. Mas, por exemplo, enquanto igreja, Deus tem dado tantos dons a esta comunidade. E eu confesso, até muitas vezes por defeito pessoal, às vezes somos uma igreja tão receosa em demonstrar os seus dons, que às vezes parece que eles têm de ser arrancados às pessoas. E eu acredito que até durante os próximos 6 meses, talvez, se uma das pessoas que em tantas coisas é lenta, neste caso eu, talvez a igreja possa e deva, eu espero que sim, pensar: é a altura de usar os meus dons. Os meus dons foi Deus que me deu. E eu quero recomendar a todas as pessoas: concentrem-se em Jesus, usem os vossos dons. Terminem aquilo que Deus vos deu. Sabem, se vocês têm um dom que precisa, obviamente, ser reconhecido em comunidade, é isso que acontece, é isso que a Bíblia explica. Mas se vocês têm um dom que foi dado por Deus e é reconhecido pela comunidade, se vocês não o estão a colocar em ação, vocês estão a desobedecer a Deus. Vocês conhecem a parábola dos talentos. Vocês estão a enterrar o vosso talento. Sabem qual é o lugar? Eu sei que isto vai parecer drástico, mas sabem qual é o lugar onde os talentos se enterram? É o inferno. Eles estão todos enterrados. Não estão a dar fruto. E eu quero encorajar-vos: coloca os olhos em Deus, coloca os olhos no fim, concentra-te no fundamental e concentra-te no contentamento. E isso vai-te ajudar a ser mais eficiente. Para terminar, o último ponto do sermão. Quem se familiariza com o fim, não vivendo para a tristeza, mas para terminar o que Deus nos deu para fazer, caracteriza-se por ser uma pessoa que dá. É tão bonito, é curto, mas é bonito. Vão aí ao verso 35. Quero terminar nele. O apóstolo Paulo a falar para aquelas pessoas: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Qualquer sermão deve terminar em Cristo. Qualquer sermão deve terminar em Cristo. Aliás, deixem-me só ir um pouco mais longe. Se o sermão não prega Cristo, ele prega boas obras. Não gastem tempo com esse sermão. E é fácil. É fácil nós pregarmos sermões, às vezes que até usam Cristo para pregar boas obras. Mas uma das coisas que é um conforto, um consolo para mim, comida para o meu coração, quando estou sentado e não sou eu a pregar, é ouvir que Cristo... Nós temos sempre que pregar Cristo, meus irmãos. Eu não preciso dizer isto aos pastores, eles sabem tão bem ou melhor do que eu. É sempre Cristo. A solução é sempre Cristo, não é as boas obras. Nós não pregamos a salvação por obras, por muito bonitas que elas sejam. Então, tem de terminar em Cristo, e é aqui que eu vou terminar. Este é um lema para a vida. É melhor dar
do que receber. Sabem que esta é daquelas expressões que nós dizemos, isto foi Jesus que disse, eu não sabia que... Eu sempre ouvi isto, não sabia que tinha sido Jesus que tinha dito. Foi Jesus que disse, é melhor dar do que receber. Se dar é melhor do que receber, provavelmente no fim da tua vida tu vais-te arrepender mais daquilo que não deste do que daquilo que não recebeste. E deixa-me fechar o ciclo. Comecei a falar de final de vida, só durante um tempo. Não quero que ninguém saia daqui, foi muito mórbido sair daquela igreja a pensar na minha morte, não volto lá mais. Mas deixa-me só voltar. Pensa aí no final da tua vida. Vamos imaginar, exercício de imaginação, vamos imaginar que tu vais ter uma, não é a melhor expressão, mas uma santa morte. É a santa morte. Nos filmes de Hollywood, geralmente há sempre gangues latinos chamados Santa Muerte. É fantástico. Mas pensa aí numa santa morte, ok? Numa santa morte. Santa morte, antigamente, a pessoa está na cama e vai morrer a dormir. Ainda por cima, não sei como é que se morre a dormir, mas deve ser agradável. Mas pronto, estás lá na tua cama e estás a pensar. E aí deixa-me só espicaçar-te por fim esta questão. Se isto é verdade, e nós acreditamos que é verdade, tu no final da tua vida, tu não te vais arrepender porque Deus devia-me ter dado mais, Deus deu-me pouco. Se tu te sentires assim, acredita, provavelmente não vais ao encontro de Deus. Vais ao encontro de Deus para ser julgado, mas não vais passar a eternidade com Ele. Se tu confiares em Deus, tu vais-te arrepender nos últimos momentos da tua vida, não foi daquilo que tu não recebeste, foi daquilo que tu não deste. E vais dizer, eu podia ter dado mais. Eu podia ter dado mais. Porquê? Porque dar mais é ser como Jesus é. Jesus deu-se, e é aqui que eu quero concluir, Jesus deu a sua vida na cruz para nos salvar. E ouve, tu não tens a capacidade de dar a tua vida por ninguém para salvar ninguém. Mas pela fé, Deus dá-te a capacidade de aceitares o sacrifício de Jesus e viveres transformado por esse sacrifício a um ponto em que tu queres ser uma pessoa que dá. Permitam-me estas últimas palavras. Que sejamos uma comunidade que dá. Que sejamos cuidadosos a dar-nos, para não nos esgotarmos desnecessariamente. Também é isso que estamos a aprender a fazer melhor, com um melhor descanso. O sabático também serve para isso. Mas que esta igreja seja sempre uma comunidade que dá, como Jesus deu. Porque sabe que dar é melhor do que receber. E que quando nós vimos aqui, se tu já estás identificado com esta igreja, que o teu pensamento não seja o que é que eu hoje posso receber. Isso é importante. Isso é importante. Mas que tu possas pensar como Paulo citou Jesus. O que é que eu posso dar? Eu estou aqui para dar. Tu vais viver mais contente quanto mais tu deres. Tu vais poder olhar para o fim sem isso ser um pensamento fatalista ou deprimente, mas ser algo que te ajuda, debaixo da graça de Deus, a terminares aquilo que Deus te deu para fazer. Por isso, lembra-te de Jesus. E como Jesus, sê uma pessoa que dá. Que o Senhor nos ajude.